Graça e paz, igreja do nosso Senhor. É uma saudade enorme de cada um de vocês. Gente, como é difícil não termos esse contato físico. Podemos até falar pelo WhatsApp, telefone, Facebook, por tantos outros meios, até um pouco distante, né? Quando passarmos um pelo outro. Gente, nada se compara à presença, ao carinho, ao abraço. Não se compara, né, esse contato físico. Tanto é que o salmista diz que ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, né, nessa unidade, nesse vínculo, né, ao qual nós seremos abençoados, né, uma bênção sacerdotal, uma bênção do Senhor nessa unidade. Gente, isso faz uma falta tremenda, essa falta de contato, né? Mas enfim, em breve estaremos, né, novamente louvando a Deus na igreja, todos juntos, né? Estaremos engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo e vivenciando, né, nesse ajuntamento que muito em breve irá acontecer. Amém? E nós iremos declarar, né, juntos nesse lugar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós iremos declarar a vitória do nome do Senhor e podemos declarar isso já. Em nome de Jesus, eu creio que nós estaremos todos aqui nesse lugar reunidos no nome de Jesus, louvando a Deus de coração e agradecendo ao Senhor por tudo. Amados, a palavra do Senhor hoje é no livro de Hebreus, capítulo 4, do verso 14 até o 16, que diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Glórias a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor venha ao nosso encontro, Senhor Deus, nos revelando o teor, nos revelando o conteúdo dessa palavra, nos revelando o recado para o qual a Tua palavra venha, Senhor Deus, a nos falar nesse momento, Senhor Deus. Te peço, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o entendimento da Tua palavra seja toda ela tocado, seja ela, Senhor Deus, dado, seja liberado, Senhor Deus, o entendimento da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, essa palavra, creio eu que ainda não havia trazido a amada igreja, não me lembro, mas eu tive lendo um pouco do livro de Hebreus essa semana, e é impactante como o escritor descreve a pessoa de Jesus nesse livro. Assim como nos livros sinóticos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como nesses livros os autores descrevem a pessoa de Jesus muito bem caracterizado em alguns elementos, e alguns, aliás, até comparando com alguns animais. Por quê? Por causa da característica de cada um desses animais. Por exemplo, Mateus, Jesus ele é tido como o rei, na figura do leão, da realeza. E se a gente for aprofundar na genealogia, não temos como fazer isso agora por conta do tempo. Mas se for pegar a genealogia, Jesus ele vem diretamente da linhagem de Davi, ou seja, da linhagem real mesmo, de fato. Livro de Marcos, Jesus é tido como servo. Tanto é que Ezequias, numa visão, ele tem essa visão do boi, né? Do rosto do boi. O boi ele é um animal pacato,
não sabe a força que tem, mas é um animal que serve e um animal que ajudava muito, né? Muito, e até hoje ainda é assim. Mas o destaque é um animal forte, um animal que trabalhava sem se cansar, sem reclamar. Não era um animal que vivia empacando, pelo contrário, mansamente ele fazia o que lhe era comandado a fazer, né? Ou seja, Jesus ele é tido como o servo, a pessoa que servia. Tanto é que Jesus ele serviu sem sequer reclamar, ele abriu mão da sua natureza humana, abriu mão, como o texto fala lá em Filipenses, que ele abriu mão da glória dele, tudo isso para nos servir. Como o nosso Senhor é maravilhoso nesse aspecto, como ele se dirige a nós. Nós não merecíamos que ele fizesse isso, mas ele fez por amor, para nos servir. E no livro de Lucas ele é visto como uma figura humana, né? Uma figura como eu e você, pessoas que comem, bebem, dormem, acorda, tem frio, calor, fica cansado e até mesmo irritado, como aconteceu com o nosso Senhor. Ele não pecou, mas ele teve o seu momento de ficar indignado, teve o seu momento de escolha, né? Um dia ele falou próximo da sua crucificação: passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Isso era a natureza dele, a alma dele falando, mas ele escolheu aquilo que foi lhe determinado, aquilo que foi incumbido através do nosso Deus. Ele trabalhou, né? A gente sabe que Jesus era carpinteiro, né? E devia de ser um belo de um carpinteiro. Gente, eu sou serralheiro, trabalho nesse ramo de esquadria de alumínio. Eu vejo muita coisa bonita ser feita até manualmente. Eu imagino as coisas que Jesus fazia, né? Devia ser lindo, perfeito. E no livro de João ele é tido como filho de Deus, né? João apresenta ele como filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o Filho de Deus que veio para ser entregue por nós. Isso é lindo. E no livro de Hebreus está falando de Jesus nesse ponto como o nosso sumo sacerdote. Se a gente for olhar os textos anteriores, né, esse livro de Hebreus foi escrito alguns anos depois, e Hebreus começa dizendo para o povo judeu, pois o povo estava começando a perder a visão do Evangelho, daquilo que já lhe tinha sido pregado, daquilo que já tinha sido ensinado, quem era Jesus, o que ele veio fazer, o porquê que ele veio, e o que Deus gostaria que se continuasse fazendo, né? Enfim, o povo começou a ter uma conduta um pouco diferente. Então o escritor de Hebreus veio dando uma orientação e dizendo, né, desde lá do começo do capítulo: olha, Jesus, ele é maior do que tudo isso. Jesus ele é maior que os anjos, Jesus ele é maior do que Moisés, Jesus ele é maior do que os rituais que eram feitos na antiga dispensação, Jesus ele é maior do que os profetas. Então o Hebreus vem trazendo a figura de Jesus superior a todas as coisas, e demarcando em cada versículo, demarcando em cada texto, e enfatizando essa superioridade de Jesus em todas as coisas, porque parecia-me que o povo estava deixando um pouco de lado, né, os feitos de Jesus. E o livro de Hebreus, ao contrário dos livros do Evangelho, os 4 Evangelhos, né, do Novo Testamento, descrevia Jesus quando Jesus estava no seu momento em vida, né, no seu momento como pessoa, como ser humano. E Hebreus está descrevendo Jesus depois da sua morte, a sua ascensão ao céu, a sua ressurreição e ascensão ao céu. Então Hebreus está falando de Jesus
e colocando ele acima de todas as coisas, e falando isso para o povo hebreu, falou assim: gente, Jesus é maior do que tudo isso, Jesus está acima de tudo isso. Tanto é que no versículo 14 ele está dizendo aqui, ó: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, ele foi acima dos céus, ele foi direto ao trono de Deus, acima de todas as coisas. E ainda continua enfatizando, dizendo assim: conservemos a nossa firme confissão de quem ele é. Quem ele é para você? Quem esse Jesus é? Eu tenho essa confissão no meu coração de que ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador. Aquele que era, que é e que há de vir, o meu Cordeiro Santo, o noivo da igreja, o nosso Senhor Emanuel, Deus conosco. Tudo isso é o que Jesus é para mim, é para você, é o meu provedor, é o meu perdoador, aquele que morreu na cruz para levar os seus pecados, aquele que foi até a cruz para levar a minha dor, a sua dor, aquele que fez o sacrifício único por remissão dos nossos pecados e para garantir em Deus a nossa ida até o céu, a nossa morada na nossa Canaã celestial. Então essa confissão que nós temos do nosso Senhor Jesus, e o povo hebreu precisava de ter esse impacto para não perder esse pensamento. E ele não é só tido como um sumo sacerdote, como simples, como era dito dos outros, dos demais, como era tido de Melquisedeque, como foi tido de Arão, dos filhos de Arão. Aqui ele é tido como o Filho de Deus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, como está descrito lá no livro de João, como Filho de Deus. Ele é apresentado por João, é apresentado como Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Libertador. Não é um sumo sacerdote como como foram os demais. Esse é diferente, esse é o Filho de Deus. Ele é o Emanuel, ele é o nosso Senhor, o primogênito de toda a humanidade. No versículo 15, diz assim, ó: não temos um sumo sacerdote para que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o que o escritor está descrevendo de Jesus. Jesus, como ser humano ainda, ele foi tentado em todas as coisas. Acho que o grande exemplo é quando Jesus passou 40 dias em jejum. E chegando esses 40 dias, ele lá no alto, Satanás chega até ele, vendo, percebendo a necessidade dele de comer, de beber. Ele simplesmente tenta Jesus com a própria palavra de Deus. Olha, se você é quem é, transforma essas pedras em pão, acaba com essa fome. Aí Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem. Ele dá uma resposta tanto à altura. Ali já era para ter calado Satanás e ter saído, mas ele ainda tentou. Falou: olha, se você é quem você é, atira aqui desse abismo. Ó, não é assim? E aí você vai se livrar, você não vai cair lá embaixo. Aí Jesus falou: só Deus pode dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Ó, te atira lá. Dá ordem aos anjos lá para te livrar. Jesus sofreu tentações como ser humano. Jesus ele sofreu tentações no meio da sua família. O desprezo que os irmãos dele davam para ele. Jesus ele sentiu dor, tristeza. Ele chorou. E aqui a gente pode entender o que Jesus passou também naquela cruz, que é algo de mais sofrível para um ser humano, como Jesus sofreu naquela cruz. Imagina ele ali, ó. Aliás, até mesmo antes da cruz, cada chicotada, cada pedrada, cada xingamento, passar por tudo aquilo, foram horas de sofrimento, foram
foram vários açoites, e tudo isso, amado, pensando em mim, pensando em você. Tudo isso, Jesus olhando a minha vida, olhando a sua vida, na sua onisciência, na compreensão dele de todas as coisas para o futuro. É interessante como o Salmo 139 fala, né, da onisciência, né, da sabedoria, do conhecimento que Deus tem. O texto lá no livro de Salmos fala que no oculto fomos formados. Lá no ventre da nossa mãe, nós estávamos sendo entretecidos, né? E sem que houvesse os nossos dias, Deus já conhecia cada um deles e já tinha escrito cada um deles. Olha que maravilha. Então, o Senhor, sabendo de tudo, conhecendo a nossa natureza, mas Ele principalmente sabia o que a gente iria precisar. Jesus, Ele sabia que um dia a gente ia sofrer, que a gente ia chorar. Jesus, Ele sabia que um dia a gente ia passar um momento difícil, um momento ao qual, humanamente falando, seria impossível da gente poder viver aquilo sem a ajuda dele. Jesus, Ele sabia que nós iríamos pecar, Ele sabia que a gente em determinado momento iríamos cair, mas exatamente por isso que Ele morreu, para nos perdoar os nossos erros e nos levantar novamente. Quantas vezes nós não passamos por isso na vida? Quantos não estão passando por esse momento em suas vidas? Algo que você precisa muito do Senhor para que Ele possa te ajudar nesse exato momento. Me perdoe eu estar desse jeito, mas Deus sabe a condição que eu estou aqui. Eu vim aqui para a igreja, né? O lugar mais tranquilo em que eu pude achar nesse dia para poder falar isso aos irmãos. E eu estou aqui olhando para esse texto. Eu estou aqui lembrando das minhas fraquezas e lembrando do que Jesus fez naquela cruz para me ajudar nas minhas fraquezas, dos meus momentos difíceis. Eu estou aqui olhando esse sumo sacerdote. O texto fala que não temos um sumo sacerdote para não compadecer de nossas fraquezas. Ou seja, nós podemos dizer nesse texto o seguinte: nós temos um sumo sacerdote que possa nos ajudar as nossas fraquezas, seja ela qual forem. Seja um erro, seja uma necessidade, seja algo que estamos passando, seja algo que ouvimos, seja algo que machucou, que magoou, seja algo que esteja acontecendo nesse momento, mas esse sumo sacerdote, ele pode sim nos ajudar nesse momento de fraqueza, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento. O Senhor, Ele sabe. E lá naquela cruz, quando Ele foi tentado, todos os momentos da tentação dele, eu tenho certeza que em todos os momentos veio a minha vida, veio a sua vida, veio a vida da humanidade inteira. E Jesus sempre firme: eu não posso errar. Eu não posso errar porque o Cícero é fraco. Eu não posso errar, sabe por quê? Porque você aí, meu irmão,